tudo é possível. Graça e paz, Shalom, povo de Deus, povo abençoado. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos aqui presentes, também pela internet. E também nós vamos abençoar essa banca. Banca que fala? Bancada? De pôr aí os cânticos, isso aí é novo. Também os 2 microfones sem fio. A estante, né? E também os 2 microfones sem fio, que graças a Deus para a obra, para o trabalho, usamos ontem lá no sítio e estamos usando aqui hoje. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade, poder estar na Tua presença em mais uma manhã de bênção. Quantos não tiveram o privilégio que nós estamos tendo nesta manhã, de Te louvar, de Te adorar, poder falar com o Senhor, como o filho fala com o pai. E nós te agradecemos, ó Deus, por essas ferramentas de trabalho, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós consagramos para a obra do Senhor, para o trabalho com as almas, ganhar almas para Ti, levar a Tua palavra aos corações da melhor maneira que nós podemos fazer. Estamos fazendo, ó Deus. Consagra, unja, Senhor, esses microfones. Também, ó Deus, cada um de nós seja ungido, consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmão Pedro Luiz, bom dia com Jesus. Irmão Raimundo, bom dia, pastor Pedro. Irmão Raimundo e família, Jaú, São Paulo. A irmã Eliane Santos, Deus abençoe a todos. Eliane Ventura Machado, bom dia com Jesus Cristo, Deus abençoe. Firmínio Santos, Shalom, pastor Pedro Vitorino. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando desta maravilhosa escola. Jaú, São Paulo. Irmã Darcília Cruz, bom dia com Jesus Cristo, gratidão a Deus por tudo. Jéssica Ariane, bom dia com Jesus Cristo a todos os irmãos. Neide Ventura, bom dia com Jesus. A irmã Yasmin Guedes, bom dia com Jesus Cristo. Ivan Soares, bom dia com Jesus Cristo. Ana Isabel Garcia, bom dia com Jesus Cristo. Renato Aparecido Oliveira, bom dia com Jesus. Benedito Aparecido Oliveira, que Deus abençoe o pastor, família e todos os irmãos. Shalom. Mognaldo Guedes, bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Dora Cruz, bom dia com Jesus. Gratidão a Deus por tudo. A irmã Lídia Cruz, bom dia com Jesus. A irmã Priscila Regiane, bom dia com Jesus Cristo. Aparecido Moraes, bom dia com Jesus Cristo. Shalom a todos. Maria das Dores Moraes
Rodrigues. Um grande shalom a todos os irmãos. Pedro, Adriana Aranha, bom dia com Jesus, pastor Pedro, e a toda a congregação. Estou assistindo, Americana. Deus abençoe. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Ou seja, irmãos, Apocalipse 10, do 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E havendo ouvido dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos ouvir o hino? Temos um hino. Vaso de alabastro. A irmã Ana e a irmã Elisa. Dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor,
as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Graças a Deus, graças a Deus. Deus continue abençoando as irmãs, irmã Ana, irmã Elisa. A irmã Maria das Dores Moraes: pastor, peço orações em favor dos meus filhos, para que Deus, em sua infinita misericórdia, traga-os de volta para a sua palavra. Como é bom estar aqui, glória a Deus. Irmão Davi Mantovani justificou a sua ausência no dia de hoje, dele e sua família. Apocalipse, capítulo 10, do 1 ao 7. Eu creio que é a terceira escola dominical com esta, que nós estamos neste assunto: anjo terrestre, anjo celeste, o anjo forte. E você lendo Apocalipse 10, do 1 ao 6, você vai ver que esse anjo é diferente, é o forte, é o anjo forte. E que anjo forte é esse? Cristo. Ele é o anjo forte.
Mas no 7, fala das 7 eras da igreja, dos 7 mensageiros, anjo terrestre. É aí aonde nós precisamos ter revelação de Deus para ver, né? Ver com a alma, ver com o espírito, ver com os olhos. É como Malaquias 4, 5 e 6, verso 5 e o versículo 6 de Malaquias, fala de 2 profetas ao mesmo tempo. Fala de João Batista e fala do ministério de hoje, do irmão Brana. E precisa de revelação para ver. Senão vai pensar que é só o irmão Brana que está ali, ou só o João Batista. Por isso o irmão Brana disse que nós não podemos ler Bíblia como ler jornal. Ler. Ou conhecer Bíblia. O conhecimento é muito bom, mas sem a revelação, sem entendimento, como Paulo disse, eu cantarei com entendimento, orarei com entendimento. Tudo que nós formos fazer, temos que pedir entendimento de Deus, revelação. Mas é necessário? Sim, Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Se Deus não abrir o nosso entendimento, nós vamos ler Bíblia como ler jornal, ler mensagem como ler jornal. Letra. Mas nós temos que pedir a Deus a abertura do nosso entendimento para reconhecer essas coisas, anjos, o anjo forte Cristo, o anjo terrestre. O anjo terrestre é um pastor, nós já vimos isso, palavra do irmão Brano. O pastor é o anjo da igreja. Por isso, a igreja fica sempre atrás do seu pastor, porque ele é o anjo. Ele é o marido, a expressão do irmão Brano, marido espiritual da igreja. Entendeu? Outra expressão do irmão Brana, ele é a boia da caixa d'água. A água na Bíblia representa povos, tá? Quando você lê, preste atenção nisso. Aqui isso é escola, você tem que anotar essas coisas aqui, esses tópicos, né? Então, quando lê na Bíblia relacionado o número 7, dispensação, 7 eras, 7 estrelas, 7 anjos, 7 castiçal, está referindo-se às 7 eras da igreja. O 7 na Bíblia refere a 7 dispensação das eras, 7 eras, 7 mensageiros. Palavra do irmão Brana, né? O profeta de Deus disse isso. E é verdade. E Deus tem a sua numerologia. A numerologia de Deus é 3, perfeição, 5, graça, 7, consumação. Mas no dia da voz do 7º anjo, não é do 8º anjo. Não existe isso na Bíblia, 8º anjo. Anjo para a 8ª era da igreja. Agora, terrestre,
Não tem só oitavo, tem inúmeros anjos por aí, agora mesmo nos seus púlpitos, né? Anjo pastor para aquela igreja, para aquele povo. Mas anjo mensageiro vidente, né? Lembra que muitos vinham no culto para desafiar o irmão Brana e dizia: aquilo lá é telepatia mental, aquilo lá, irmão Brana usa a telepatia para enganar o povo, aquilo é tudo engano, não existe cura divina. Lembra daqueles dois rapazes que fingiram estar com tuberculose, né? E aí a irmã Brana pegou na mão nada, porque era 2 sinais que Deus deu para o irmão Brana. Um era a mão vibrava, aí vinha o discernimento. O outro era o discernimento, né? E nada, não, você não tem nada. Mas eu estou tuberculoso, isso é telepatia, é engano, vocês estão sendo enganados. Irmão Brana, me dá a mão de novo. Não, você não tem nada. Aí que ele zombava, e a igreja lotava. Aí na terceira vez o profeta disse: olha, você não tinha, mas agora tem, está tuberculoso. Agora, na hora ficou doente, tuberculoso. Pegou tuberculose. O comparsa já começou a gritar, né? Sabia que Deus ia falar, e você também aí no meio da audiência, vocês estão juntos. Ele já começou a gritar. Então, esse é um profeta vidente. Lá na mensagem O Fundo Clama o Fundo, a gente vê ali o exemplo perfeito. Quando aquelas pessoas vêm até o irmão Brana, por exemplo, aquela mulher, o profeta diz: você vem de uma cidade que tem montanhas. Eu te vejo assim, 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 assim. E você tem uma doença assim, um tumor, e o tumor está em tal lugar, né? Então ali é Deus. Aí você diz assim: mas era William Brana? Não, era o 7º anjo. É um ministério, irmãos. É um ofício, é uma chamada. Ele nasceu, né? Como Paulo disse, Jeremias disse a mesma coisa: antes que eu fui formado no ventre da minha mãe, Deus me chamou, Deus me escolheu e deu às nações como profeta. Então é uma chamada. Mas aí é onde está a coisa, porque muitos têm confundido também a chamada do irmão Brana. E tem feito do irmão Brana Jesus Cristo, tem batizado em nome de William Brana, tem chamado William Brana do anjo forte. Ele não é o anjo forte, tá? O anjo forte ungia ele. Cristo em vós, a esperança da glória. William Brana, ele era homem como eu e você. Por isso que houve aí, há não muito tempo, uma doutrina, aí os ensinamentos pegando as falhas do irmão Brana, pegando os erros do irmão Brana. Mas eu quero ver pegar o erro doutrinário do irmão Brana. Não tem. Pode ter erro como pai, né? Filho, e ele contou tudo. Ele foi transparente na mensagem: como anjo veio a mim. O profeta fala da vida dele. Na mensagem A História da Minha Vida, o irmão Brana fala da vida dele, e ele contou tudo, desde o nascimento, o pai, quem era o pai, quem era a mãe, o que aconteceu, tudo. Depois ele conta que ele mentiu. Além de mentir, a esposa mentiu também, e teve consequências. Ele fala que ele corrigiu o filho com ira, e Deus corrigiu ele, falou: não faz isso, você feriu o anjo do seu filho. Humano, lado humano, é como pastor. Você fica aí com o olho grande em pastor, pensando que pastor é Jesus Cristo. Ele erra também, ele falha. O homem, agora, peraí, vamos separar uma coisa aqui. Pastor, o que é pastor para vocês? É homem? O que é pastor para a igreja? É homem? Não, o homem é William Brana. William Brana era profeta, vidente,
mas ele era marido, ele era filho, ele era pai também. Ele era humano. Mas o ofício é aquele lá na plataforma. Você veio de tal e tal lugar. Aquilo era Deus naquele homem. O ofício de pastor, o irmão Brana disse, ele não tem esposa, ele não tem filho, ele não tem parente, ele não tem ninguém. O ofício. Por quê? Porque o ofício é Deus. E Deus não tem genealogia, ele não nasceu de homem, de mulher, né? Ele não veio através de mulher. Ele é sem princípio de dia, sem fim. Isso é Deus. Mas o Pedro, você fica olhando no Pedro, fica para você ver. Fica olhando no João, na Maria, para você ver. Se você vai conseguir ficar até o fim. Se você vai chegar lá até o fim olhando, aquela irmã, sabe? Aquela irmã, a esposa do diácono, aquele diácono lá, ele, ela, você vai ver. Vai ficar fraco, porque Deus vai mostrar que a esposa, o marido, né, o homem, a esposa do diácono, o diácono, o pastor, o homem pastor, né, o homem Pedro, o homem diácono, né, é homem. E o homem veio daquela via da morte, daquela via secundária. Porque o sexo não é a via primária de Deus. O nascimento hoje, natural, né, entre marido e mulher, não é a via primária. O que é a via primária? A perfeita vontade de Deus. Não é essa. Essa é a secundária. A primária é palavra falada. Mombrana disse, se Adão e Eva, antes da queda, quisessem um filho de olhos azuis, podia escolher até o olho, a cor do olho, o cabelo. Não, eu quero assim, 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 aparecia o filho ali. Palavra falada. Por isso que, olha, irmão, a coisa é gostoso demais, é bom demais ter a revelação de Deus. Simples, sem tonteria, sem colocar especulação na mente do povo. Agora sim eu tenho uma grande mensagem. Deus me deu uma grande revelação. O que é isto? É simples. Deus, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, já trouxe tudo mastigado para a igreja noiva. Todos os cabos soltos, sabe? Que os reformadores não puderam conectar. Nós tivemos um problema lá ontem no sítio. Quarta-feira tinha luz lá, tudo normal. No dia do culto, quase na hora do culto, as irmãs vão lá, cadê a energia? Alguma coisa está rompido lá, tem que achar onde rompeu. Está isolado, a energia não está passando para a igreja. Vai até no poste, mas do poste para a igreja não vai. Então tem um isolamento ali. Então o irmão Brana veio com a mensagem, o 7º anjo veio e untou. Aleluia. Todo cabo que estava solto, ele veio e untou aqui dali, emendou tudo, juntou tudo. Glória a Deus. Então, veja, meus amados irmãos, que as pessoas, né, eu não digo simples por classe social, mas pessoas até pregadores que andavam com o irmão Brana, pescavam com o irmão Brana, caçavam com o irmão Brana, eles saíram com uma tonteria, com uma heresia, que aquilo levou o irmão Brana a uma depressão. Poderíamos dizer hoje que seria uma depressão, porque o irmão Brana queria abandonar tudo. Ele queria parar de pregar,
Ele queria deixar o ministério e ele disse: eu vou deixar, eu vou parar de pregar. E esses pregadores serão culpados de tal heresia, porque eu nunca ensinei que eu sou Jesus. Eu nunca preguei isso, eu nunca disse isto. Eles são culpados. Então, falar aquilo que o irmão Brana não falou, não falar aquilo que a Bíblia, a Bíblia, porque o irmão Brana falou só a Bíblia, ele levou a noiva para Cristo, para a palavra. E se ele não fizesse isso, eu não estaria aqui defendendo esta mensagem. E nem você estaria aqui também crendo numa heresia, numa mentira. Então, irmão, para mim pode ser quem for. Nós amamos, por exemplo, eu vou falar aqui abertamente para o mundo isso aqui. Nós amamos a família Brana. Nós amamos os filhos do irmão Brana. Nós amamos toda a família Brana, né? Toda a família Brana. Nós amamos a Israel. Amamos Israel? Você ama Israel? Porque é uma nação abençoada, mas lá em Israel nem todos serão salvos. Mas nós amamos todos. Nós amamos a família Brana, família do irmão Brana. Mas nem por isto nós vamos crer de uma forma diferente da Bíblia. Pode ser filho do irmão Brana, pode ser filha do irmão Brana, pode ser parente, e vamos mais, pode ser até um anjo. Gálatas 1:8, Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anunciar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Então, meu irmão, pode ser quem for, pode ser o pastor Pedro. Vim aqui com doutrina errada, com ensinamento errado, vocês deixem ele imediatamente. Por isso que eu sempre tenho dito assim: por que estão me deixando? Sabe que eu estou pregando doutrina errada? E às vezes eu fico, caçando em mim mesmo. Qual é a colocação que eu coloquei fora da doutrina dos apóstolos, dos profetas? Porque a pessoa só tem direito de deixar um pastor ou deixar a sua congregação por doutrina errada. Vamos lá, o irmão Brana fez com que um pregador da Testemunha de Jeová descesse do púlpito. Então toma cuidado, os pregadores, os que gostam de falar, porque você pode descer, Deus pode mandar você descer, com colocação errada. Desce do meu púlpito, o irmão Brana mandou descer, desce. E ele teve que descer. Desceu. Aí alguém perguntou assim: mas por que o irmão Brana fez o pregador descer do púlpito e na igreja tem irmãos mascando chiclete? O profeta respondeu: um pregador com uma doutrina errada, com um ensinamento errado, não é só ele que vai para o inferno. Todos que estão com ele vão junto. Porque a Bíblia diz: um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Agora aquele irmão, aquela irmã está prejudicando a ele, mascando chiclete. Mas o pregador não só prejudica a ele, mas o povo. Você já pensou um piloto de avião? Olha lá, o piloto e o copiloto, com 1 litro de 51 lá na cabine, e o avião com mais de 300 pessoas dentro, e eles bebendo ali, e desobedecendo o comando, a torre de controle. E você entraria num avião desse? Você queria entrar, fazer uma viagem num avião desse?
Um piloto desse tipo, um motorista embriagado, você entra no carro e vai viajar com ele, com o motorista bêbado, e você viu que ele está bêbado, quase não para de pé, vai pegar o volante de um carro com famílias, ele vai tirar a vida dele de inocente. E é isto que acontece muito hoje nas estradas, e agora você traz para a igreja isso aí. As interpretações erradas, as colocações erradas. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso 18. O que diz lá? O que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Olha aqui. Veja que é o último capítulo da Bíblia e os últimos versículos da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Olha aqui, veja isso. Que se alguém lhes acrescentar, quer dizer, colocar, aumentar, colocar ponto onde não tem ponto, vírgula onde não tem vírgula, interpretar. Por que o irmão Brana pregou a mensagem Deus é o seu próprio intérprete? Para ninguém interpretar a Bíblia, e nem ele. Colocar, eu acho, eu penso. Não, irmão, você leu, é do jeitinho que você leu. Você crê na mensagem do profeta? Então, é do jeito que o irmão Brana pregou. E ele é responsável pelo que ele pregou. Não é verdade? Então, veja aqui, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele o quê? As pragas que estão escritas neste livro. Se a pessoa tiver temor, pregador, falando pregador, se ele tiver temor, se ele tiver bem, mentalmente bem, ele ia pensar 2, 3 vezes antes de colocar suas ideias aqui nessa Bíblia. Antes dele levar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, por causa de número de pessoas, por causa de multidão, enganando as pessoas. Isso é falta de amor. Fala a verdade. Ainda que vai ficar só, eu creio que Deus nunca deixa o homem dele só, por causa da palavra dele. Mas o irmão Brana diz, se eu tiver que comer farinha, né? Água com farinha, é isso? Bolacha seca, né? Eu já comi várias vezes, eu e a irmã Ana viajando de carro, comendo bolacha seca no carro. A irmã Ana, ela até estranha, né? Que coisa, né? Comer bolacha seca. Nós já comeu muitas vezes no carro, viajando. Não tem dinheiro para jantar, não tem uma janta, não tem problema. A irmã levava bolachinha para os meninos, nós, ó, dá uma bolachinha aí, mano. Quer uma bolachinha? Quem já não fez isso, né? Bolacha seca. Um dia nós comemos, foi rapadura dentro de um carro, dentro de um Fusca. Estava eu e mais, acho que era 5 jovens. Ali, irmão José Lima, irmão Lima conhece onde eu vou falar agora. Pontal do Paranapanema, o irmão João deve conhecer também. Uma reserva de mata atlântica, cheia de onça. E eu vinha com esse Fusca, irmão Silas, de Rosana, depois de um culto. E aí, jovem, né? Não pensa muito, jovem não pensa muito, né? Pensa, irmã? Jovem pensa. Ela disse que pensa. Aí um jovem foi ver uma moça lá em Rosana, e ele morava em Planalto, lá perto de Prudente, Planalto do Sul.
Ah, não, vocês vão para lá e eu me dou uma carona. E aí pronto, 5 dentro de um Fusca. E eu aqui, ó. Quando chegou nessa mata cheia de onça, o volante do Fusca escapou. Não ia para frente nem para trás. Isso já era mais de 11 horas da noite. Sem socorro. O vidro não subia. Ainda bem que um tinha levado uma rapadura e nós comemos rapadura a noite toda. Com medo da onça, né? Mas, veja que a palavra de Deus é sério, é muito sério. Quando Paulo, às vezes a gente cita assim, a pessoa não medita, mas você tem que meditar. Quando Paulo disse um anjo vindo do céu, pronto, irmão. Quem é esse pastor? Quem é esse pregador para colocar suas ideias, o seu pensamento? Quem sou eu? Quem somos nós para colocar nossas interpretações na Bíblia Sagrada? Seria mais fácil dizer, não, eu não entendi, mas eu estou arrependido e é assim diz o Senhor, e eu vou ficar com a palavra do Senhor, não vou acrescentar nada, não vou pôr nada de mim. E se alguém tirar também, não é só colocar, é tirar também. Quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Em Gálatas 1:12, Paulo diz, porque não aprendi, nem recebi de homem. Agora, quem era Paulo? Você já leu? Antes da sua conversão, o Saulo. Não era um grande estudioso? Ele era um defensor da lei farisaica, um estudioso, entendido na lei de Gamaliel, perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso. Ele disse, eu participei da prisão, da morte de Estevão. Eu estava lá, eu mandei. Sabe quem mandou prender Estevão, matar Estevão? Foi Saulo. Era o que ele aprendeu lá com Gamaliel. Cheio de letra, cheio de sabedoria, cheio de ensinamento de homem, irmão. Ensinamento de homem é perigoso. É morte. Por isso que o irmão Brana diz, organização é do diabo. Denominação é do diabo. Organizar-se em torno de um credo, de um dogma. A nossa igreja não permite tal coisa. Você já ouviu isso? A nossa igreja, a minha igreja, não é a palavra. Você tem que dizer a palavra de Deus disse isto, isto, isto. A palavra não é a igreja, não é igreja, não é placa. Mas é ficar com a palavra. E o irmão Brana disse, ainda que todo mundo, olha aqui, você é leitor da Bíblia, eu estou pregando para um povo que tem Bíblia, tem mensagem na mão, e se você não lê, você é responsável diante de Deus. Temos ali literaturas. O irmão Brana disse, se a igreja te deixar, se tua família te deixar, se teus irmãos te deixarem por causa da palavra, Deus nunca te deixará. Agora tem gente que quer estar cheio de pessoas ao lado dele,
menos um, Deus. E eu prefiro Deus comigo do que uma multidão de incrédulos comigo. Uma multidão que nega a palavra de Deus. E aí é onde está o lado mais forte. Não pensa você que o lado mais forte é porque tem aquele grande, aquela coisa linda, aquela igreja linda. Aí eu lembro do irmão Brana mesmo. Triste. Irmão Brana triste. E às vezes a gente ia tentar. Falei, meu Deus, a gente prega uma mensagem dessa, era para não ter banco vazio. Numa cidade desse tamanho. Era para ter gente até no corredor, gente lá fora. E a gente ficou olhando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão Brana, andando e falando com Deus, Senhor, veja Billy Graham, Oral Roberts, a igreja que eles têm. Veja a condição financeira que eles têm, o templo que eles têm. Eles saíram do meu ministério, ou seja, o filho prosperou muito mais do que o pai. Templo gigantesco, coluna ensabanhada de ouro, e aquela coisa, irmão Brana falando com Deus, triste. Veja o que eles têm, veja o que Oral Roberts tem, veja que Billy Graham tem e eu não tenho. Mas aí Deus vem e falou assim, William Brana, eu sou a tua porção. Aleluia! Glória a Deus! Você não pode, às vezes você não tem nada aqui, mas você tem Deus, irmão, você tem tudo então. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Eu sou a tua porção. Então é o que eu pego para mim. É o que você pega para você. Você tem Deus, você tem tudo. Se você não tiver Deus, você pode ter bens material aqui, você pode ser o homem mais rico do mundo, você ainda continua um miserável, pobre. Veja, Abraão, o irmão Brana fala de Abraão, não tendo nada, mas tendo tudo ao mesmo tempo, pobre, alegre, triste, né? Como pobre, mas rico, triste, alegre, como nada tendo e tendo tudo. Então você tem que saber de uma coisa, que você tem um palácio te aguardando, uma cidade de ouro, você tem um céu, aleluia, você tem uma nova Jerusalém preparada, onde as ruas são de ouro, calçadas de cristais, os muros são de jaspe, oleiro santibrilho. Você tem uma casa. Às vezes aqui você não tem uma casa para morar, mora de aluguel. E quando tem, não é teu. Alguém disse, eu tenho isso aqui, mas não é meu. Tem que pagar imposto. Se não pagar, leva o carro embora. Leva a casa embora. Mas lá você não tem que pagar imposto. Nesse palácio lá você não tem que pagar água, não tem que pagar energia. Ei, glória a Deus. Deus te deu, Deus já pagou tudo. Está tudo pago. Aleluia. Os anjos estão ali, né, espantados, olhando, contemplando, admirando a beleza daquela cidade reservada para mim, para você, que
permaneceu fiel à palavra do Senhor. Então, meus amados, vocês entenderam, estão entendendo o que é um anjo terrestre, o que é um anjo forte, anjo sobrenatural, essa questão de anjo. Não vou trazer ainda sobre os anjos, os serafins. Nós vamos ter um momento sobre anjos e serafins, esta hoste que Deus criou. Primeiro, pela palavra falada, não veio pela intervenção. Por isso, na visão de Isaías, onde os trinitarianos se perdem, não tem a revelação. Quando aquela voz diz: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? No plural. Quem há de ir por nós? Lá está a segunda pessoa, lá está a terceira pessoa. Não, é os anjos. Estava falando com os anjos, serafins. É com eles. E a coisa é tão maravilhosa que quando você nasceu, aí Deus deu ordem para um anjo te acompanhar. Ei, acompanhe o meu filho, a minha filha. Livra eles dos perigos. Por que o irmão Brana disse isso? Deus falou com o irmão Brana: você, William Brana, feriu o anjo do menino. Eu tenho um anjo. Você tem um anjo, o irmão João tem um anjo, a irmã Solange tem um anjo. Você tem um anjo, cada um de nós tem um anjo. E tem muita gente ferindo o nosso anjo. Você tem um anjo, irmão José Lima, irmã Antônia, irmã Ilma, todos nós aqui, cada criança aqui tem um anjo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra do mal. Você pensa que você está sozinho? Sozinha? Vocês estão vendo aqui o que é a revelação, o que é o Apocalipse 10, versículo 7, o que é esse anjo para a igreja, o anjo para a igreja de Éfeso, o anjo para a igreja de Esmirna, o anjo para a igreja de Pérgamo, o anjo para a igreja de Tiatira, o anjo para a igreja de Laodiceia. Olha lá, ó, 7 anjos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Brana, Paulo, fé, aí vai, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Cristo, não é nenhum deles que é pedra de coroa. Nenhum deles é o anjo forte. Nenhum deles é Jesus. Aí Deus falou com o irmão Brana: não vai parar de pregar, não. Não vai parar de pregar, não. É o diabo, é a serpente. Aí Deus mostrou para o irmão Brana a serpente que havia cruzado o seu caminho, o seu ministério. Mas a serpente já estava morta. Então, irmão, doutrinas erradas, interpretação errada, ismo, heresia, tudo que não presta, Deus já venceu. Você não tem que ter medo de doutrinas erradas. Sabe por quê? Outra coisa que o irmão Brana disse: a primeira Eva caiu. Caiu ou não caiu? A primeira Eva foi ou não foi enganada? Foi. Mas o irmão Brana diz: a segunda Eva, ela está predestinada para não cair, para não ser enganada. Não é negócio meu e seu.
Não é questão minha e sua. É uma predestinação. Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te predestinou. A palavra está em você. A palavra que você está ouvindo já está em você. Aleluia, a palavra, encontrando a palavra, então dá um glória a Deus bem forte, um aleluia, um louvado seja Deus. Mas se não é a palavra que está em você, algo diz não. Algo diz para Martinha assim, você está como que assim, você está muito bonitinho, hein? Você está numa santidade para o anjo lá. De branco, coroado, né? Mas ó, essa coroa aí está fora do lugar. Então é você, Satanás. Não é o meu Deus. É você, demônio. Porque o meu Deus ainda não está coroado. A noiva é a coroa do rei. Ele será coroado em breve. Nós o coroaremos. Ah, é bonito? Canta bonito, prega bonito, fala bonito, mas e a vida é bonita? A vida é bonita? Sai da igreja lá fora, está vivendo a palavra? Nos negócios, em casa, no escritório, aonde estiver, está sendo um cartaz. Porque ser crente na igreja não é tão difícil. Vestir roupa para vir para a igreja não é tão difícil. Quero ver vestir roupa para ir para o trabalho. Vestir roupa para ir para a cidade. Eu quero ver ser cristão lá fora. No trabalho, em casa, na rua, no volante do carro, nos negócios. Não está mentindo para ganhar, para roubar, roubando do outro, com mentira, negociando com mentira, comprando, não pagando, devendo. Ah, mas não pode dever? Quem não deve, né? Quem não deve? Às vezes pagar uma continha, todo mês tem que pagar uma continha, e pode acontecer de você não conseguir pagar, mas você não pode fugir de quem você deve. Você não pode correr. Se não deu, vá até a pessoa e diga: olha, não foi possível acertar hoje, mas eu vou acertar, eu vou pagar tal. Ah, mas o que tem a ver isso com arrebatamento? Muita coisa. Se tua vida está desordenada, bagunçada, é hora de você colocar em ordem. Acertar tua vida. E não adianta pensar que é vida espiritual sem a vida material. É os dois. Caminha junto. Glória a Deus, porque Satanás foi vencido, morto. Jesus venceu ele por nós. E aqui no quarto selo, o profeta diz: agora ou seja, agora a era da águia. A era da águia. A era da águia. Ah, meu Deus do céu. Eu estou assim, irmão, eu leio uma palavra, Deus caminha, leva a gente em tantas coisas, né? A era da águia. Profeta é uma águia, nós somos águia. Você é águia. E a águia, ela tem essa visão de Deus, ela tem essa estrutura. Ela foi criada
para enfrentar pressão atmosférica, tempestade. Glória a Deus. Agora a era da águia revelou isto, mensageiro. Agora verificamos que esta era da águia foi prometida em Apocalipse 10, verso 7. Malaquias 1,4, isto seria nos últimos dias. Veja isto mesmo, que isto estaria aqui, nos últimos dias. Muito bem, note. Estamos no último dia? Você crê nisto? Então a era da águia, o sétimo anjo, a mensagem do sétimo anjo. Ah, mas ele já morreu num acidente automobilístico, né? Um mexicano bêbado, com um farol só, aceso, bateu, nosso profeta partiu, Deus levou ele, mas a mensagem continua viva. Ah, vocês pregam a mensagem de um morto. Paulo também partiu, Pedro partiu, os apóstolos e profetas, mas as mensagens continuam viva. A mensagem que o William Branham pregou continua colocando roupa nas mulheres, caráter no homem, preparando uma noiva para o arrebatamento. A fé para o rapto está nas mensagens. A fé de arrebatamento está no ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor Jesus. Quarto selo, 351. A congregação diz amém, amém. Malaquias 4, que diz sim, e outras, Apocalipse 10, 7, assim por diante, está vendo? O próprio Jesus predisse isto, ele predisse, ele falou do sétimo anjo, da última era. Como aconteceu nos dias de Ló, assim por diante, simplesmente continua nos dias de Noé. Vocês sabiam que Noé representa a igreja que vai passar pela tribulação? Vocês sabiam disto? Que Noé tipifica os crentes que vão passar, são salvos. Eles são salvos do dilúvio, foram salvos do dilúvio. Mas que tribulação Noé e sua família passou dentro daquela arca, sendo jogada de lá para cá, naquela tempestade, aquele dilúvio, e aqueles bichos lá dentro. Mas você sabia que nos dias de Noé, tinha um homem que representa a noiva, e o nome dele é Enoque. Nos dias de Noé, havia um Enoque. O irmão Branham diz, quando Enoque viu o dia e a hora do dilúvio, ele pegou o seu chapéu, e a Bíblia disse que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Foi embora, foi raptado, foi arrebatado. E nesses dias de Sodoma e Gomorra, nesses dias que estamos vivendo, que é os dias de Noé, o dia da rejeição da palavra, da mensagem. Então não se assuste de pessoas negarem a sua fé, negarem a mensagem. É bíblico. E tem mais uma coisa forte para nós.
Batismo em nome de Jesus Cristo não precisa nem de revelação. É só pegar a Bíblia e eu vou buscar aqui sobre batismo na Bíblia. Eu vou fazer um estudo aqui sobre batismo. Não vai encontrar um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Só em nome de Jesus Cristo. Pronto. É só ler. Agora, irmã, escute isso. Para crer num profeta e não ser enganado, enganada, iludida, com espírito falso, é eleito. Só filhos de Deus que não negarão essa mensagem. Quer Bíblia? Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, João Batista, e o coração dos filhos. A mensagem de hoje, da hora. Filhos, quantos filhos estão aqui nesta manhã? Digam amém. Quantos filhos estão pela internet? Digam amém. E converterão o coração dos filhos aos pais, nossos pais na fé, os apóstolos. O coração dos filhos de hoje está convertido a uma fé apostólica, primitiva. Por isso que a noiva de hoje é a continuação da igreja primitiva. Com Hebreus 13, versículo 8, nela, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia! A igreja de hoje, ela tem os mesmos atos. Alguém disse Atos dos Apóstolos, mas não é. É Atos do Espírito Santo nos apóstolos. É Atos do Espírito Santo na noiva. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo andando através de seus pés. É Cristo olhando através dos seus olhos. É Cristo pensando através da sua mente. É a mente de Cristo. Então é Cristo aqui na terra. E Cristo é uma unção. Cristo é uma unção. Ei, essa unção está em você. Esse Deus mora em você. Esse Espírito Santo mora em você. Como o profeta disse, era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Não tem um foco só, não tem um homem, mas é um povo, é uma igreja, é uma noiva revestida do Espírito de Deus. Eu sei que tem gente que ainda não subiu esse patamar. Eu sei que tem gente que ainda não viu isto. Mas o profeta diz, quando a noiva reconhecer quem ela é o que está faltando. Reconheça que Cristo mora em você, que essa unção está em você, a unção da cura está em você, a unção da salvação está em você, a unção da palavra falada está em você. Aí acontecerá muitas coisas no nosso meio. Aí, como o irmão Silas disse para mim quando chegamos aqui de manhã, oh, como é bom, chego na igreja, é o irmão Leandro contando um testemunho de cura. O irmão Silas falou para mim, é o irmão Leandro testificando a cura. É o irmão Maia, do carro, estava com problema. É isso, é onde você vai, é testemunho, testemunho. E o diabo fica irado com isso. Isso mexe com o diabo. Os testemunhos, a vida, o trovão que estremece o diabo, não é blá blá blá, não é uma mensagem bonita, não é um hino bonito, mas é uma vida bonita.
é um testemunho real e verdadeiro, que mexe com o diabo. E quem não quiser lutar para isto não vai dar conta mesmo. Estamos, sabe em que fase? Vou mostrar a fase que nós estamos. Judas Iscariote pregou o evangelho. Pregou. Até demônio expulsava. Mombrana diz que ele fez tudo que os apóstolos faziam. E outra coisa, ainda teve um cargo de confiança ao lado de Jesus. Participou do ministério de Jesus até chegar o momento do Pentecoste. Aí ele não foi. Porque Pentecoste é para filho de Deus, é para eleito. O estrondo que virá, não virá para qualquer um, virá para a noiva. A noiva receberá um grande estrondo do Espírito Santo nela, que ela vai sair falando a palavra: haja, apareça. Está acontecendo, tá, pastor, mas ainda por medida. Alguém está se despertando e está usando a fé, a palavra falada, e está acontecendo. Mas vai haver um estrondo. Eu estou aguardando isso. Você também? Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não saia da sua posição em Cristo. Não saia, fica aí. Atos 2, e de repente, é assim, viu? É desse tipo. De repente, ó, ninguém vai te falar, está vindo, está chegando. Não. Quem ficou lá, quem permaneceu lá, quem permaneceu aqui, ei, quem permaneceu aqui, passou as provas, passou a luta, foi guardado de interpretação errada, permaneceu firme. De repente veio do céu um som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí a vergonha acaba, a vergonha de dar glória a Deus, a boquinha fechada no culto, pensamento longe, tudo acaba, a frieza acaba. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, irmão Dina, eles saíram dali como bêbados, embriagados. E as pessoas olhavam para eles e diziam: vocês estão bêbados. Vocês beberam muito vinho, estão bêbados. Pedro disse: não, nós não estamos embriagados. Esta é a promessa de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É a Bíblia se cumpriu aqui, é a palavra de Deus. E aí aonde eles passavam, a sombra deles, não era só de Pedro, a sombra deles ia curando os enfermos. Glória a Deus. Nós somos aquele povo. Você crê que você é aquele povo? Então o que aconteceu lá está acontecendo com você e vai acontecer mais ainda. Em nome de Jesus Cristo. Dá tempo nós cantar um hino. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Número 437. Se eu preciso aprender a tomar posse
das minhas promessas. Preciso aprender, tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e montes pela minha fé, superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistada as minhas riquezas, e o que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor, do perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistada as minhas riquezas, e o que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor, do perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse porque Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse.
Zé Maia, vem cá. Vem aqui contar esse testemunho para nós. Vem cá. Conta aqui para nós e almoçar gostoso. Deus abençoe os irmãos. O testemunho é há uns tempos atrás, eu estava indo para São Paulo, o carro quebrou a correia dentada depois do primeiro pedágio. Estava numa velocidade mais ou menos de 120 por hora, né? Ele quebrou a correia dentada, aí eu fui e encostei. Aí chamei o guincho, levei o carro para casa e liguei para o mecânico. Ele falou assim, quebrou o tucho, porque quando quebra a correia dentada, o pistão bate na válvula e a válvula ele dá uma pancada muito grande no balancinho. E ele quebra o balancinho, pode trocar o balancinho que quebrou. E ele falou com toda certeza. Eu fui lá, arranquei a tampa do cabeçote, a válvula, o balancinho estava quebrado mesmo. Eu falei, nossa, rapaz, impressionante, né? Como que a pessoa conhece? Aí troquei o balancinho do carro, mas a válvula continua empenada. Ele estava dando vazão de ar na válvula que empenou. Aí eu estava meio sem grana para poder arrumar, eu falei, vou deixar funcionando só 3 cilindros. Dá para andar, porque o carro é maneiro. Andava devagar, dava para andar, né? Carro sem força. Aí quando foi agora há poucos dias, eu acho que foi essa semana, o carro começou a ter força de novo. Nossa. Pega a rodovia e pisar mesmo assim, ele chega rapidinho assim, ele vai para 170 por hora. Se pisar mesmo, ele anda. Apesar de ser um carro, não é um carro muito potente, é um carro 1000. Eu falando com o mecânico, ele falou assim, nossa, eu acho que esse carro foi acrescentar mais um cilindro. Ele falou assim, eu acho que esse carro agora está com 6 cilindros, porque é 4. Estava funcionando só 3. E agora você fala que fincar o pé no carro, o carro chega a 170, um carro 1000. Eu acho que esse carro está com 6 cilindros. Eu falei, rapaz, não sei o que aconteceu, mas o carro está bom. Não tem problema nenhum mais no força do motor. Aí, essa semana, eu fui fazer o teste lá para ver se estava funcionando mesmo o cilindro. Coloquei o carro funcionando e desconectei o bico da injeção. Aí vi a diferença, ele parou a velocidade. Coloquei e ele funcionou de novo. Então, eu creio que, da mesma maneira que o pistão bateu na válvula, ela empenou, quebrou o balancinho, eu creio que, da mesma maneira que ela empenou, com a mesma intensidade que ela empenou, a força de Deus fez que ela desempenasse. Eu creio. E está aí, para quem quiser ver, o testemunho está aí. E eu fico muito agradecido a Deus por esse grande presente de Deus em nossas vidas, né? Porque isso é um milagre muito grande. Quem vê acontecer uma coisa dessa, tem pessoas que veem e ainda não acreditam. É igual Tomé. Vê e não acredita. E tem muitos aí que eu creio que são defensores dessa mensagem, defensores da Bíblia, que não precisa ver para crer. É somente ouvir o testemunho e vai crer também da mesma forma que nós não vemos literalmente Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, nascido de Maria, mas nós cremos que Ele é o próprio Deus que veio para nos redimir. Né? Então, somente agradecer a Deus, e eu fico muito feliz por isso. Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso que ele deu autoridade para nós falar. E ele sente prazer quando nós fala para aquilo acontecer e as suas obras se manifestar. Então é isso que nós precisamos, é falar. Falar. É impossível, mas fala. Jesus disse que é possível. O irmão Brana disse que é possível para todos aqueles que creem. Eu creio. Para mim não é impossível. Então aconteceu isso aí, aconteceu comigo. Está aqui hoje para quem quiser ver. Tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Shalom, Deus abençoe, Deus abençoe. Que testemunho, hein? Que testemunho. Deus conserta motor,
Deus conserta. Quebrou, aconteceu com a irmã Solange, o irmão João, a corredentada, né? Pelos mecânicos, quebrou, trava tudo, para tudo. Do caminhão. Consertou a embreagem do caminhão do irmão no retiro. Bom, Deus abençoe. Esse é o nosso Deus, né? Glória a Jesus. O que aconteceu com o irmão Brana, com os apóstolos, está acontecendo conosco também. Os problemas daqui do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos com ele subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente, divisão entre os crentes. Do outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, seus princípios padrões. Do outro lado não tem. Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos com ele subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado, o princípio e o fim. Vamos com ele subir para a glória de Deus. Do outro lado, vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado é céu.